Bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos. Eu quero começar hoje com a palavra do Senhor Jesus à mulher de Samaria, a mulher samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 24, em que o Senhor nos declara: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Foi uma ocasião que o Senhor Jesus se dispôs a conversar com uma mulher. Causou estranheza aos apóstolos, que Jesus estava ali próximo a uma fonte de água e pediu água para aquela mulher. E com esse pedido teve início uma conversa, né? Ele pedir água. Ele estava com sede realmente. Dois, ele iniciou uma conversa com uma mulher estranha e ali ele ensinou muito para ela e ensinou bastante também para nós hoje. Uma dessas coisas é que ele fala sobre Deus, sobre o Pai. Os samaritanos, como todos sabem, eram descriminalizados, um povo misto, um povo que os judeus não tinham nenhum respeito ou consideração por eles. Mas Jesus chamou a atenção daquela mulher quando a conversa tomou a dimensão de questões religiosas. Jesus fala: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. As pessoas confundem em determinadas circunstâncias algumas palavras. Jesus declara que é possível conhecer a Deus. É possível conhecer a Deus. O que não é possível para nós é compreender Deus. Se bem que nós não compreendemos muito bem nem a nós mesmos. Em determinadas ocasiões, esta ou aquela pessoa expressa a dificuldade de entender seus próprios atos, de justificar as suas ações, de encontrar lógica, coerência naquilo que fez ou que deixou de fazer. Então, para começar, é possível conhecer a Deus. Sim, é possível e é seguro. Não é possível compreender, tá? Porque compreensão implica num domínio pleno, né? Numa capacidade de apresentar de forma absoluta a natureza, o caráter, o propósito. E nós não compreendemos muitas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, nem por isso as rejeitamos como úteis ou como verdadeiras ou práticas. Então, na questão da vida religiosa, né, nesse anseio por um desenvolvimento espiritual, a palavra de Deus ela é bastante simples e objetiva. Uma coisa que vai desagradar a muitos é que não existe na Bíblia, não existe espiritualidade lúdica, não existe espiritualidade recreacional, vamos a algumas palavras do momento. Não existe isso. Não existe espiritualidade para sua diversão. Né? Não, dá licença, eu vou ali que eu vou ter uma visão do céu, anjos falarão comigo, Não, isso não existe. Não é assim que as coisas funcionam. Nunca foi assim e nunca será assim. Então, se você se encantou com alguma proposta de espiritualidade através de um método misterioso, oculto, com verdades ou com ferramentas ou com dispositivos mentais, lógicos, racionais, técnicas que na verdade são muito boas para você desenvolver concentração, memória e imaginação. Mas tudo isso você pode desenvolver através da palavra de Deus. Você não precisa buscar um recurso paralelo e antigo para desenvolver a sua vida espiritual, tá? Algumas coisas eram ensinadas como se fosse através de segredos para que somente os iniciados. A Bíblia não tem essa preocupação, tá? Jesus aqui está conversando com uma mulher desprezada, marginalizada, e ele já começa corrigindo. Vocês prestam um culto, porque para o judeu o culto é o templo de Jerusalém naqueles dias lá. Vocês adoram, vocês cultuam
o que vocês não conhecem. Nós, os judeus, adoramos a quem nós conhecemos. Conhecem. Os judeus conhecem a Deus através da história do próprio povo, que contém a história da revelação de Deus para aquele povo. Então, o conhecimento de Deus existia, o conhecimento de Deus continua existindo. E esse conhecimento pode ser, por nós, apreendido. Nós podemos apreender as verdades com relação a como conhecer a Deus, como adorar a Deus. Mas na Bíblia a espiritualidade ela é sempre com um propósito, sempre com um objetivo. Nada acontece fora do plano de Deus. Então, todo passo em busca de uma espiritualidade nos leva a um compromisso com o propósito e o plano de Deus. Não que nós tenhamos que ter um plano próprio ou paralelo, não. Compromisso com o propósito e com o plano de Deus. Nós devemos adequar as nossas vidas, devemos moldar a nossa vida, a nossa mente, de acordo com a vontade expressa de Deus, para fazermos parte do plano de Deus e desfrutarmos da espiritualidade disponibilizada, por assim dizer, possibilitada através de Jesus Cristo. Jesus Cristo fala para a mulher que Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. As pessoas gostam muito de colocar o espírito em relevo e esquece em verdade. A verdade é o que o próprio Senhor Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Através de Jesus Cristo, você tem o caminho seguro para um crescimento espiritual pleno, agradável a Deus. O desafio será você colocar a sua vida em função do propósito de Deus e do plano de Deus. Aí é o que eu falo, a doutrina, o ensinamento, a verdade conhecida, né? A verdade que se encontra na palavra de Deus, já filtrada através das mentes abençoadas dos apóstolos, dos profetas, que chegaram até nós através dos teólogos, dos homens sábios. Eu gosto da palavra homens sábios porque pelo menos uns 2, e agora já aumentou de novo o número de pensadores cristãos, né? Alguns antigos já falavam isso, né? O conhecimento que nós chamamos de teológico, o conhecimento doutrinário, que é apresentado às vezes de uma forma um tanto quanto rígida, né? De uma forma que não agrada a todos, porque a mente atual ela não gosta de mandamentos. Isso é até aqui, isso pode, isso não pode, faça isso ou não faça aquilo. As pessoas não gostam, e a atual geração, ela detesta regramentos, né? Ela gosta de facilidades. Agora, regramentos dão um certo trabalho. Mas há um bom número de escritores, principalmente os antigos, que falam que o conhecimento teológico ele está mais para sabedoria do que para filosofia. Porque o que nós sabemos de Deus, o que nós sabemos da verdade de Deus, o que habita nas nossas mentes e corações, é em decorrência da revelação de Deus para nós. Não foi meramente um esforço humano, um empenho humano, uma dedicação espiritual, uma dedicação mental, psicológica ou física, no intuito de alcançar os céus, no intuito de atingir o inatingível, de enxergar o que os nossos olhos não suportariam e trazer conhecimento e verdade a todos. Não. O próprio Deus se deixou conhecer. O próprio Deus, como nós vemos através da palavra deles, se revelou, mostrou-se, apresentou-se. De forma plena? Não. Mas gradativamente, aos poucos, de maneira que cada geração, cada época, pudesse assimilar algo sobre a verdade de Deus, transmitir para a próxima, que recebia um pouco mais, até que chegou a plenitude dos tempos, a plenitude de toda a revelação e verdade de Deus, através
de Jesus Cristo. É inegável, nós não precisamos discutir, porque isso tem aqueles que negam, mas em todo o planeta, em todos os povos, culturas, momentos, o ser humano declara a verdade de que nós somos também de natureza espiritual. O ser humano é uma entidade espiritual. Nós temos um corpo físico e temos um espírito vinculado a esse corpo, que se manifesta através do corpo. Nós temos por assim dizer, a nossa natureza, ela não é, podemos dizer que é composta. O ser humano tem uma parte material e uma parte imaterial. Nós chamamos de espírito. Não conseguimos definir o que é isso. Acho que alguns poucos, parece-me que Santo Agostinho, se um dia você tiver tempo e disposição e meios para adquirir literatura em língua portuguesa, Santo Agostinho, um homem abençoado com sabedoria, ele começou como filósofo e Deus o transformou num brilhante teólogo, num brilhante mestre, né, num cristão. A beleza da vida dele é a trajetória de como ele é conduzido para Cristo, através de Cristo, e o que ele, com a sua mente privilegiada, pôde nos presentear, deixou para a história esse legado. Santo Agostinho, parece-me, segundo ouvi de outros escritores, ele discorre sobre a natureza espiritual, até mesmo em relação à espiritualidade de Deus, né? Deus não é substância, mas nós, tudo que entendemos precisa ter uma relação de efeito, se não substância, pelo menos um efeito prático em relação à matéria, né? Vamos falar, o vento não tem substância, mas nós sabemos dele através dos seus efeitos. Sobre qual é a natureza do espírito, nós não sabemos. Sabemos pouco sobre a nossa natureza espiritual e muito menos sobre a natureza espiritual de Deus. Não chegamos a esse nível de compreensão, de entendimento, mas nós sabemos, nós conhecemos. E é por isso que é possível se estabelecer um culto, um relacionamento, uma adoração. Não é uma parceria, nunca será uma parceria. Essa relação de espiritualidade não é uma parceria. Eu não concordo com isso. É uma relação de culto verdadeiro, de adoração sincera e de submissão decorrente da consciência da realidade desse Deus, tá? Essa conversa de parceria não é bem assim. Na comunhão, nós falamos de Enoque, né? Que Enoque caminhou com Deus, né? Isso é uma maneira, é uma linguagem, é uma figura de linguagem que expressa que a vida de Enoque refletia a vida de alguém que está ao lado do ser superior, que boa parte do mundo naquela época também adorava, mas para Enoque, através de Enoque, na vida dele era uma constante aos olhos daquele que observavam, né? Enoque andou com o Senhor, Enoque caminhou com o Senhor, refletia na vida dele a adoração. Havia um reflexo prático, havia um reflexo diário no comportamento, no dia a dia dele, né? Não há que se imaginar que Enoque vivia pelos montes em isolamento. A espiritualidade, em determinadas ocasiões, ela envolve solidão, tá? Você adora a Deus coletivamente no culto, né? Você adora a Deus privativamente na sua casa ou no ambiente próprio. Talvez você tenha aí até condições de ter uma chácara, de ter vários ambientes diferentes na sua casa, um para a leitura, um para a oração, o outro para o jejum. Amém. Eu também gostaria de ter. Talvez você tenha um ambiente apropriado
ou vários ambientes, e você presta o seu culto a Deus, você presta a sua adoração e você desfruta da comunhão com o Todo-Poderoso. Mas há que se desejar, que esperar que isso se transforme em algo prático, que desencadeie em nós o reflexo daquilo que nós provamos intimamente. Esse é sempre o desafio, é o desafio do cristão, é o desafio de toda a religião. No nosso caso aqui, é o desafio do cristão e é também, em parte, é o mal do cristianismo, né? O querer essa espiritualidade lúdica, né? O querer essa espiritualidade de isolamento e não de solidão. A solidão, como eu falava, ela é importante, mas isolamento não. O isolamento não garantirá nunca um crescimento ou um amadurecimento espiritual, tá? Mas qual é a diferença? A diferença é que aquele que se isola, ele deixa de receber os benefícios do viver diário, da comunhão com os seus. Ele não tem o teste do atrito, porque é comum as pessoas falarem, né? Hoje o meu desejo era que o culto não terminasse, né? Por quê? Por conta dos benefícios do ato de cultuar, de adorar. Há benefícios emocionais, psicológicos, físicos, há cura, há tratamento. O ser humano é um ser espiritual e ele precisa praticar isso, ele precisa desenvolver isso. Então, na solidão, você desenvolve. Por quê? Você precisa de tempo para ler, né? Não tem como. É possível que alguém desenvolva a capacidade de concentração que a permita ler ali na sala lá de espera lá do terminal rodoviário, tá? Mas ela aprendeu a ficar só com aquele propósito. O isolamento, você se afasta das pessoas, você evita o contato, e no evitar o contato você não consegue aprender a administrar a verdade adquirida, a verdade intelectualizada, com a realidade, os desafios de aplicar aquela verdade à vida. Não existe teórico espiritual. Tem uma teoria da espiritualidade, mas não há que se acreditar que alguém tornou-se desenvolveu uma espiritualidade teórica. A espiritualidade sempre nos conduz ao viver diário. Essa mulher samaritana, ela tinha alguma informação, através da religião mista dela, de que viria o Messias, né? E que ele ensinaria todas as coisas. E Jesus fala, eu sou o Messias, eu que falo com você. Essa mulher foi ricamente transformada, abençoada, né? Depois aquela região toda, e depois tem o evangelista Felipe, que foi para aquelas regiões de Samaria, os apóstolos também lá estiveram, mas nós chegamos no ponto aqui, desenvolver uma espiritualidade cristã para os dias de hoje é tão desafiador quanto foi para os dias do início, né? Uma coisa é você ter o seu momento de oração, de leitura, de meditação, de contemplação. Você abre a porta, está lá a pessoa que te ofendeu, né? Você chega no trabalho, tá aquela pessoa que te humilhou, né? Mas é nesse viver diário que nós aprendemos a desfrutar dos benefícios de um viver espiritual. É nesse embate, é nesse choque. Todos nós, sinceramente falando, nos decepcionamos com as nossas atitudes em uma ou outra ocasião. Nos decepcionamos. Eu me decepciono comigo inúmeras vezes, né? E ocorre com maior frequência quando a gente acredita que está bem.
não, eu estou bem, eu perdoei todo mundo, tá? E de repente uma pessoa, uma palavra, uma imagem, e você descobre que ainda há ali uns restos de mágoa, de ressentimento, um ódio, uma coisa. Por quê? Porque a espiritualidade tem que ter uma constância, uma objetividade e tem um propósito.